Olá, pessoal. Horário diferente que nós vamos fazer nossa live. A nossa primeira live de hoje, na verdade, né? Teremos outra mais tarde. Só que a de agora é uma live muito especial. Vamos falar aí com uma pessoa que para mim sempre foi uma referência na área de orçamento, né? Aprendi demais com ele, né? Tem até os dois livros dele aqui. Esse aqui é o de planejamento. E esse aqui é o de orçamento, já a versão mais atual. Vou chamar ele aqui, o grande Aldo Dorea Matos. Ver se ele está aqui já. Está aqui. Olá, Aldo. Oba, meu amigo, como é que tá você aí? Tudo bem? Primeiramente, queria agradecer aí o seu convite para a gente fazer essa live e dizer que para mim é uma honra muito grande, né? Como eu estava falando aqui antes de você entrar, eu aprendi com você, né? Desde a faculdade que eu estudei pelo seu livro e depois que hoje eu sou concursado de um banco público, também voltei a estudar no teu livro, enfim, é uma referência para mim e com certeza muito do que eu sei hoje eu devo a você. Ô, rapaz, fico muito feliz aí com suas palavras gentis aí. E essa é o pagamento, né, de quem faz um livro. É isso, é de estender uma mão aí e fazer com que as pessoas possam se desenvolver a partir do que tem ali. Inclusive tu me incentivou, eu estou escrevendo um também, quando eu finalizar eu vou te passar aí para te dar uma olhada aí e Beleza, dar sobre o umas quê? Já dicas. pode adiantar aí? Não, de orçamento também. Porra, legal. Eu já Joia. tenho eu já tenho um escrito, esse aqui, ó, só que ele é sobre carreira de profissional de engenharia. Um livro bem Ah, não simples para o sabia. pessoal. Depois me passe aí o título que eu quero divulgar. Tá ok. Mas vamos lá, Aldo. A gente optou hoje, né? Conversamos aqui para a gente falar hoje um pouco sobre orçamento de obra pública, né? Especialmente Sinap. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é assim, se tu costuma atuar com esse orçamento de obra pública e na tua visão, quais são os pontos positivos, vantagens e desvantagens do sistema Sinap? Olha, meu primeiro contato com o Sinap vem de lá de trás, quando eu. Não era nem quando eu trabalhava na Odebrecht. Foi quando eu fui trabalhar no estado da Bahia, na Condé, uma empresa pública do estado da Bahia, e que conduzia muitas licitações. E ali eu precisei me aculturar do Sinap, não essa versão atual, o Sinap antigo, e eu trabalho com obras públicas hoje em dia, como eu sou consultor, eu não tenho construtora, eu não trabalho em construtora, eu utilizo muito em validação de orçamento, em pareceres e também em perícias e arbitragem. Porque muitas vezes, numa controvérsia, você é chamado a dizer qual deveria ser o preço desse serviço que está em questão. E aí, muitas vezes, a gente vai beber da fonte do Sinap, né? Exatamente. O, o que eu queria dizer é o seguinte: o Sinap é um sistema que, como tudo, se aprimorou ao longo do tempo. Esse, esse novo Sinap, que saiu há alguns anos, você vê como aqui eu sou um cara criterioso. Eu li, esse é o manual do Sinap. Tem muita gente que utiliza o Sinap, mas aprende na raça. Faça o É. seguinte, entre no site da Caixa Econômica e baixe isso aqui, é gratuito. Chama-se Metodologia e Conceitos. Explica tudo do Sinap. Como o Sinap foi concebido, como o Sinap foi construído, de onde provém as composições, como os insumos são precificados, o que é encargo complementar, de onde sai o custo horário dos equipamentos, e os encargos sociais, e a questão das perdas, como é que eles fizeram a amostragem nas diversas obras. É muito interessante, vale a pena você ler. E não é tão longo. Para fazer essa live aqui, inclusive ontem eu saí folheando aqui, é uma leitura prazerosa. Não é um livro árido, e é uma peça do dia a dia, você até se recicla ao ler isso aqui. Agora, eu queria fazer uma pergunta a você, Murilo. Diga A lá. gente sabe que existe um decreto, que existe a LDO. Quando é realmente que o orçamentista precisa orçar de olho no Sinap?
Exatamente. Isso é uma pergunta muito boa, e só para poder pegar um gancho na tua resposta anterior, realmente o Sinap, assim, eu sempre conto um pouquinho da história dele, né? Ele vem do antigo BNH, e ele no início era realmente um Frankenstein de composições, né? Ele recebeu composições do Brasil todo, e aí tu encontrava composições duplicadas, com valores diferentes, era meio complicado. Só que aí veio uma reportagem da revista Veja, né? Nunca me esqueço a capa dessa revista, era um ratinho segurando uma chapa de raio-x e tinha escrito assim, o raio-x da corrupção. E aí foi 9 páginas metendo o sarrafo no Sinap, né, de acordo com o relatório da Polícia Federal, apontando uma série de inconsistências. Então, nesse momento, como a Caixa é referência para obras públicas, né, e então a Caixa fez uma licitação, né? Na época até queriam que a Pine participasse, devido a toda a expertise da Pine. Ela escreveu uma carta aberta alegando os motivos dela não participar, enfim. E quem ganhou foi uma fundação ligada à USP, né? E aí Isso, a eles estão SBT. atualizando. Exatamente, estão atualizando todo o banco de dados, enfim, é um processo que já demora muitos anos. Mas respondendo à tua pergunta, é importante o pessoal saber o seguinte, que existe um decreto, né? Na verdade, o uso do Sinap ele vem de muito mais tempos. Só que antigamente vinha na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Só que para não ficar repetindo essa LDO todo ano alguns aspectos, se decidiu fazer um decreto, que é o decreto 7983 de 2013, e nesse decreto diz lá o seguinte, que a referência para orçamento de obras públicas é o Sinap, né, no caso das obras, digamos assim, convencionais, e quando é obras de infraestrutura rodoviária, por exemplo, é o Sicro. Agora é importante dizer algumas coisas que eu acho muito importante, que o preço do Sinap, ele é coletado pelo IBGE nas capitais, tá certo? Então o que acontece é que, obviamente, não existe preço pronto para todos os municípios do interior. E exatamente o decreto 7983, ele permite, está lá escrito, ele permite que o orçamentista lá do município, do estado, ao fazer esse orçamento, ele possa sim não utilizar o Sinap, alegando o seguinte, olha, aqui no meu município é muito distante da capital, enfim, os preços aqui são diferenciados. Então ele faz uma pesquisa de preço local, faz um parecer e pode alterar. Agora, o grande problema é que, como tu bem falaste, Aldo, as pessoas ou não conhecem essa possibilidade, ou tem medo, né? Porque sabe que depois vai sofrer uma auditoria, e aí o cara, não, pô, depois eu vou ser aqui auditado, vou ser fiscalizado, enfim. E a pessoa, por medo, às vezes não faz esse tipo de alteração, tá certo? É Agora, verdade. uma outra. Pode Diga, falar. continue. Não, continue e depois eu pego o raciocínio. Agora, só mais um detalhe para complementar, é importante dizer que esse decreto ele se refere às obras com recurso federal. E aí algumas pessoas me perguntam, Murilo, e quando é no estado ou no município? O ideal seria que cada estado, cada município criasse o seu decreto, a sua legislação, dizendo como é que seria quando é o recurso estadual ou municipal. Só que como isso muitas vezes não existe, né? Existem poucos casos que eu conheço que existe uma legislação local falando sobre isso, na prática, toda vez que há no município ou no estado um orçamento, se utiliza o mesmo critério de utilizar o Sinap. Exato. Inclusive, aqui nesse manual do Sinap, fala textualmente do decreto. Está escrito aqui o decreto. Com relação a esses preços, é interessante a gente ver o seguinte. Por exemplo, você pega um preço como se fosse brita. Brita é uma coisa que varia absurdamente. Areia é um preço que varia absurdamente. Então, quem vai fazer o orçamento, seja o construtor, seja quem faz o orçamento referencial numa prefeitura, num estado, no ministério, numa empresa pública, precisa ter essa noção, que é inclusive, eles até citam meu livro aqui, daquelas características de todo orçamento. O orçamento é específico. Não adianta você dizer que a brita é R$ 10 ou R$ 100 e querer tomar isso como uma verdade absoluta, porque não é. Mas tem a questão do medo. O que eu vejo é o seguinte, veja só, todos esses decretos e acordos do TCU abrem uma janela que é o seguinte, se tiver uma fundamentação que o gestor público ou aquele operador do orçamento pode ajustar, essa que é a palavra, as composições do Sinap. E eu já vi isso sendo feito, tá?
Eu me lembro, rapaz, isso aqui é até compartilhando aqui experiência. Quando eu trabalhava nos Estados Unidos, lá uma coisa que me marcou é que o orçamentista, vamos esquecer o governo fazendo só com o Sinap, vamos pegar um orçamentista de uma construtora. Quando ele faz um orçamento lá, no final o cara faz um caderninho chamado BOE, Basis of Estimate. O que é aquilo? É a memória de tudo que ele utilizou quando ele fez um determinado orçamento. Então, ele lá está escrito o que foi cotado, de onde foi cotado, o que ele pegou nu e cru daqui do Sinap, o que ele recebeu do cliente, porque às vezes eu vou orçar, vamos supor, vamos deixar de lado um pouco o Sinap, vamos dizer que eu vou orçar uma obra para uma empresa, eu sou um prestador de serviço. E muitas vezes alguns insumos foram cotados pela empresa. E o camarada simplesmente me entregou esse custo para eu incorporar aqui. Então é uma boa prática que o orçamentista registre isso, deixe lá marcado nessa memória a rastreabilidade dos orçamentos. Isso, para quem faz, para quem está prestando serviço de orçamento, é uma dica que eu dou, porque isso é bastante útil. Outro dia, um rapaz, eu e minhas perguntas imbecis, né? Eu disse assim, você fez o orçamento, rapaz, porra, você fez um orçamento de um prédio, porra, que responsabilidade, você cotou tudo? Não, várias coisas foi o dono da construtora que me deu. Aí outra pergunta minha, eu disse, o cara terminou a obra dentro do orçamento? Não, estourou e o cara estava aborrecido comigo, porque disse que perdeu dinheiro por minha culpa. E eu estou dizendo que não, que os principais insumos foram orçados por ele. Eu disse, você tem isso? Não, rapaz, ficou numa caixa, que está na casa de minha ex-mulher. Aí já viu. Já viu. Eu digo, né? E o cara me entregou isso num almoço na churrascaria do Rubão. Eu digo, rapaz, não existe isso. Você tem que ter as suas bases de estimativa feitas. É por isso também que muita gente não consegue fazer a fundamentação, é por falta de ter como registrar, quais foram as premissas que utilizou. Agora, voltando aqui ao Sinap, o que eu mais gosto do Sinap é a árvore de fatores. Né, Murilo, que você sabe bem. Antigamente, o Sinap tinha uma granularidade, eu gosto desse termo, que era muito pequena. Você pegava lá contrapiso, era 2 composições de contrapiso, para o cara pegar e usar aquilo com uma multiplicidade de obras. Agora, para quem não sabe, existe isso aqui, ó, uma árvore de fatores. Isso aqui é uma figura gráfica que você consegue ver todas as combinações possíveis para um determinado serviço. Esse aqui, por exemplo, é revestimento de fachada com massa única. Então tem, ó, é aplicado na mão ou com a projeção mecânica? A fachada tem vão ou não tem vão? É interna ou externa? O preparo foi com betoneira ou com misturador ou foi manual? Então aqui, rapidamente olhando, o orçamentista, seja ele do órgão público, seja ele da iniciativa privada, pode rapidamente fazer ali a combinação de fatores e cravar uma composição que seja o mais próxima possível das condicionantes da obra. Porque esse também é um erro de muita gente. O cara tem até preguiça de consultar, não é, Murilo? Exatamente. E aí, Aldo, um detalhe também importante é que é o seguinte, hoje o Sinap ele abre as 2 possibilidades, né? Tu tem, como tu falaste aí, como fazer um orçamento bem detalhado, porque tu pode, por exemplo, separar a fachada de um prédio. Fachada A é sem vão, fachada B é com vão. Tu pode fazer um orçamento bem detalhado nesse sentido, mas também existem também as composições representativas. Por exemplo, se eu quero fazer um orçamento mais sintético, eu não preciso dividir as áreas de alvenaria de uma casa em 4 tipos, com vão, sem vão, área maior que 6 metros, área menor que 6 metros. Então o Sinap já criou composição representativa de alvenaria. Seria mais ou menos uma média ponderada de todas as demais composições para que se torne mais sucinto esse processo. Agora, eu queria só pegar um gancho de uma coisa que tu falaste aí, muito importante, essa questão de memória, né? De tu ter arquivado, como tu falaste aí, citou o caso do cara aí com a ex-mulher e que ficou o documento lá preso. Isso é muito mais importante ainda, pessoal, quando se tratar de órgão público, tá? Eu aprendi isso na prática, que às vezes acontece muito dentro do órgão público de documento sumir.
né? Seja sumir por sumir mesmo, ou seja sumir porque mudou a Sumiram. gestão, mudou a gestão e sumiu tudo. Então, pessoal, é muito importante que vocês deixem tudo no processo, tá certo? Agora, eu, Murilo, todo parecer que eu faço, todo orçamento que eu faço, eu pego uma cópia e mando para o meu e-mail com o título, olha, orçamento da obra do município tal, papá. Por quê? Porque se um dia sumiram ou sumir aquele processo, né, eu tenho o meu documento aqui, a minha via, para que eu possa me justificar futuramente, porque isso pode dar problema muito grande. Eu já tive caso de obra que foi auditada 5 anos depois de concluída, Ah, é. e o auditor queria lá as planilhas que tinham sumido, e a gente teve que se virar para achar. Agora, Aldo, eu queria te fazer uma pergunta, porque tu citaste aí que tu trabalhou nos Estados Unidos. Eu queria saber se em outros países, na tua experiência, se o sistema é parecido, existe uma tabela referenciada como o SINAP ou não. Como é que eles fazem em outros países? É mais simples. Nos Estados Unidos, o livro mãe dos orçamentistas, que seria o SINAP ou o TCPO, vamos chamar assim. O TCPO, para quem não sabe, é um livrão de orçamento com milhares de composições que é feito pela PINE, né? Lá nos Estados Unidos, o equivalente se chama RS-MINS. RS-MINS. M-E-A-N-S. É uma publicação dividida em vários volumes, que você pode pegar obra de montagem, obra de infraestrutura, obra predial, obra de terraplenagem, e ele traz um banco de dados bastante grande. Agora, não existe lá uma obrigatoriedade a que licitantes estejam aderentes a um determinado banco de dados. Lá, normalmente, é o preço da obra como um todo que baliza se a proposta é exequível ou inexequível. Eles são menos, digamos assim, restritivos do que aqui. Agora, ô Murilo, você aí, no caso de uma obra pública, como é que você analisa os preços unitários lá de um proponente? Essa também é uma pergunta bastante importante, porque lá no decreto 7983, porque assim, esse decreto 7983, só para poder contextualizar, ele foi feito antes da Copa, né? E eu costumo dizer que se ele não existisse, não tinha tido Copa, porque até hoje a gente estava discutindo os orçamentos aí dos estádios, enfim. Porque antes eu precisava analisar o orçamento de todos os itens da obra, desde do item muito caro, como uma estrutura metálica, até a arruela da parafuseta, enfim. Então isso fazia com que o cara, ele acertou 99% do orçamento e 1% ficou acima do valor do SINAP. Eu tinha que mandar ele justificar, ele corrigir, e aí o decreto 7983 veio para simplificar. Então hoje, o que o decreto 7983 ele fala? Que a gente precisa olhar no mínimo os itens que correspondem a 80% do valor da obra, né? Ou seja, aquela curva BC que tu ensina muito bem lá no teu livro. Então, eu gero uma curva BC, analiso aqueles itens que correspondem a 80% do valor da obra, desde que esses itens sejam superiores a 10% dos itens do orçamento, tá certo? Então, o que acontece é que no orçamento com 1.000 itens, eu vou analisar lá 20%, 15%, varia um pouquinho, né, de 15% a 25% geralmente. Então, ou seja, diminui muito o trabalho de quem está analisando o orçamento, visto que a gente precisa analisar muitos orçamentos. Então, isso dá uma celeridade muito grande. Além dessa simplificação de analisar menos itens, tá? Os itens que correspondem à mobilização, desmobilização, administração local, esses, independentemente de curva BC, a gente precisa aferir todos eles para verificar se os valores estão aderentes, tá certo, ao que prega o SINAP. Lembrando ainda, só em relação à questão da administração local, que existe um decreto do Tribunal de Contas, né, um acórdão do Tribunal de Contas, que é o acórdão 2622 de 2013, onde lá traz os percentuais, digamos assim, pré-aprovados para a administração local, né? E aí, e claro que existem situações que é preciso ultrapassar esses percentuais, tem que ser justificado. Agora, tá, Murilo, uma circunstância que eu vejo é o seguinte: por que o Tribunal de Contas mandou os órgãos públicos botarem a administração local na planilha? Porque durante décadas a administração local
estava lá no indireto e, por conseguinte, entrava no BDI da obra. O Tribunal de Contas disse, não, itens que possam ser medidos têm que ir para a planilha. Então botou lá, placa da obra está na planilha, mobilização está na planilha, desmobilização está na planilha e a administração local. A essência disso era que o construtor, com a evolução da obra, fosse medindo aquela rubrica proporcionalmente à execução da obra. Só que aí acontece o seguinte, a obra fica sem dinheiro ou baixa muito por questões que não são atinentes à vontade do construtor. É porque a obra está com problema de desapropriação, é porque o órgão ficou sem dinheiro, é porque estão revendo o projeto, que não foi feito pelo construtor. Aí o construtor fica parado, em tese, ele deveria estar medindo aquele item. Mas de um tempo para cá, o mesmo TCU faz uma coisa que me parece inconsistente, que é o seguinte, não, o cara só pode medir na mesma proporção da evolução da obra. Mas se o cara está sem fazer, você concorda que tem um contrassenso nisso? Concordo plenamente contigo, né? Eu costumo dizer que a gente tem que olhar pelos dois lados, né? Se por um lado a gente tem que fazer com que o recurso público ele seja pago, né? Ele seja utilizado da forma mais racional possível, mas por outro a gente tem que pensar também em quem elaborou uma proposta, imaginando que ia executar uma obra num prazo X, e devido a esse tipo de problema, né, restrições orçamentárias, incompatibilidade de projetos que a própria lei permite que seja licitado obras que ainda não tenham projetos completos e detalhados. Então, o que acontece na prática é que o construtor, ao ganhar a licitação, tem que praticamente refazer parte dos projetos, fazer sondagem, uma série de coisas. Então, tudo isso leva com que as obras públicas nunca vão, ou raramente vão finalizar no prazo. E aí eu concordo plenamente contigo que é muito prejudicial para o construtor quando essa extensão no prazo não é devido à culpa dele, é devido a fatores, né, do próprio poder público e essa questão também de projetos incompletos, enfim, coisas que atrasam a obra sem ter a culpa dele, e ele não pode medir a administração local, por exemplo, né, nos meses em que gerou esse atraso, né? Ou seja, ele está pagando aquela mão de obra, mas não tem de onde tirar. E aí o que vai acontecer é que das duas uma, ou ele tem que reduzir o lucro dele, ou vai acontecer o que acontece muito na prática, e que é a pior situação, é diminuir a qualidade da obra para poder comportar esses custos. Então, se precisava botar uma camada de asfalto de tantos milímetros, ele diminui pela metade, e aí as obras não duram, não tem a durabilidade esperada. Agora, às vezes também chega nas obras abandonadas, né? Que esse também o Brasil é um cemitério de obras abandonadas. Exatamente. E já que tu falaste aí sobre essa questão de critério, Aldo, uma coisa que também é muito polêmica no SINAP, que eu queria ouvir tua opinião agora, era em relação aos encargos complementares, né? Por quê? Porque antigamente o EPI, a ferramenta, eles eram custos indiretos, eu relacionava na planilha e tal, e claro que estava muito trabalho. Eu vou lhe contar até a gênese disso. Quando eu estava, começo de carreira, lá trabalhando na Odebrecht, quando a gente fazia um orçamento, a gente pegava os serviços, né? Limpeza e desmatamento, escavação, fundação disso, fundação daquilo, concreto, forma, aço, pintura, esquadria, sei lá o que for. E aí depois a gente ia para o indireto, e uma das partidas lá do indireto era, vamos dizer, alimentação. Porra, como é que faz a alimentação? Quantos homens eu vou ter na obra? Né? Ficava uma coisa um pouco empírica. Então, as grandes construtoras, isso nasceu mais nas grandes construtoras, começaram lá atrás a fazer a seguinte conta, que terminou redundando no tal dos encargos complementares. O cara dizia o seguinte, vamos dizer que um dia de 8 horas, o servente come um almoço, não é isso? Vamos supor que um almoço seja R$8, só para arredondar as contas. Então você concorda que se eu botasse R$1 a mais na hora do servente, no custo dele, eu estaria remunerando aquele almoço? Não é verdade. Porque 8 horas que ele trabalha por dia, ele consome R$8 de almoço, é como se fosse o almoço, R$1 por hora. Então, os encargos complementares surgiram por causa dessa dificuldade de se fazer a conta separadamente lá dentro do custo indireto.
Então passou-se a ver o homem não só pela hora do trabalho, mas o homem com o uniforme, com o EPI, com a alimentação, com o vale transporte, a conta é a mesma. O cara pega 2 ônibus para vir e 2 ônibus para voltar. Quanto dá isso em reais? Dividido por 8 horas, que é o dia, isso é como se fosse mais R$ 1 na hora do homem. Então, o encargo social apenas é uma mudança de onde esse dinheiro está no orçamento. Ele está saindo do indireto, onde ele tradicionalmente figurava, e, aliás, ele tem uma natureza, a essência dele é de custo indireto. Agora, a gente traz para dentro da hora do homem, porque dessa maneira, quando a gente computa o pedreiro, o carpinteiro e o servente dentro da composição de custo, você já arrastou o custo respectivo desses operários de alimentação, transporte, cesta básica. Essa relação é bastante grande. Aqui no livro do Sinap, esse eu tenho impresso porque eu tenho uns amigos aí na Caixa, tá certo? Mas esse aqui você baixa aí no site da Caixa, é um PDF isso aqui. Ele explica como está sendo feito. O EPI é em cima de um conceito de uma cesta, né? Você vê, um capacete demora quanto tempo? 4 meses. Quanto custa um capacete? A conta é sempre essa. É o custo daquilo dividido para você chegar numa tarifa de R$ por hora para ir para a hora do homem. Eu acho muito inteligente a adoção dos encargos complementares. Até porque, quando você tem, por 2 coisas. Primeiro, porque você desonera lá o BDI. Você traz aqui para a hora do homem. E segundo, é que no caso de um aditivo, quando você faz o aditivo e você puxa lá o custo direto dos serviços, trazendo os encargos complementares na hora do homem, automaticamente você já trouxe atrelados esses itens todos. Então, dá mais precisão ao orçamento trabalhar com encargos complementares. Agora, veja que não são todos o Sinap é assim, encargos complementares. O Cicro, também nessa nova, de uns tempos para cá, tem. Mas se você vai no EMOP, é um pouco diferente. Se você vai no TCPO, é um pouco diferente. O orçamentista também precisa ver o que está considerado nos encargos complementares daquela fonte referencial de preço. Certo? E uma coisa importante... admissional e dimensional tá no do Cicro, no do Sinap? Tá. Lá no do Cicro, eu não sei. Então deixa eu olhar. Porra, porque se eu for fazer lá, não está. Ah, então eu vou ter que botar no indireto. O que não pode é não aparecer em lugar nenhum, né? Exatamente. E uma coisa muito importante, uma dica que eu vou dar aqui pro pessoal, é que é muito comum tu pegar uma obra pública e tu ter várias fontes, né? Por exemplo, tu tem uma planilha que tu tem alguns serviços do Sinap, outro serviço do Cicro, outro serviço do ORCE, e aí é um grande problema para o orçamentista, e aqui é que faz a diferença realmente do bom orçamentista e do planilheiro, é que tu vai ter que fazer o que a gente chama de adequação de bases. Por exemplo, o servente no Sinap é um preço, no Cicro é outro, um está incluso isso aqui, outro está incluso aquilo lá, e eu preciso então fazer esse para acertar para poder eu ter sempre uma base confiável dentro do meu orçamento. Você acredita que eu fiz um parecer sobre isso ontem? Uma auditoria de obra pública, o cara pegou os preços o auditor lá, pegou os preços do construtor e ele saiu fazendo aquilo que se chama de envoltória dos mínimos. Então tinha lá escavação de material de primeira categoria. Aí o cara achou que na AGTOP de Goiás era R$ 3,50, no Sinap era 4, no Cicro era 5,50, na Codevasf, aí, porra, a AGTOP de Goiás é 3 e não sei quanto. Só que, às vezes, o preço, o que está dentro dos R$ da AGTOP de Goiás, não está conversando com o que está dentro dos R$ do Cicro ou dos R$ do Sinap, entendeu? Porque quando você começa a fazer isso, você fica com uma coexistência de insumos. Um pedreiro a R$ um pedreiro a R$ um pedreiro a 8, mas está sem os encargos complementares. Aí fica uma mixórdia, né? Exatamente. Aqui uma pergunta sobre como incluir ferramentas. Me parece que os encargos complementares do Sinap tem ferramenta, né, Murilo? É o mesmo processo do EPI. Eles também geraram um kit, né? Isso. E esse kit leva em consideração o percentual de utilização pelo trabalhador, o valor do item e a durabilidade. E aí ele chega numa conta de quanto isso custa por hora. Então você tem um kit
para o carpinteiro, outro para o eletricista, outro para o pedreiro. Só um detalhe, Aldo, que as pessoas às vezes perguntam, hoje o Sinap, ele começou, nessa versão desse livro que tu tem aí, só eram 4 categorias que tinham kits, e aí ele pegava aquelas outras profissões e ia jogando aqui dentro como se fossem valores similares, tá? Eram só 4 opções. Agora o Sinap aumentou para 12 opções. Tem 12 profissões que têm os seus kits, e aí as outras profissões eles vão por similaridade, né, utilizando custos desses 12 kits aí nessas profissões, tá certo? Excelente. Ô Murilo, uma dúvida que sempre me pergunta é o seguinte, o Sinap é atualizado uma vez por ano, e daqueles milhares de insumos, o cara pega 3 ou 4 e diz que todos os insumos devem ser corrigidos com esse mesmo índice. E não é assim. A gente sabe que não é assim. Você pode explicar essa questão aí da atualização que o IBGE faz para a Caixa? Vamos lá. Como eu já falei, o IBGE ele pesquisa os preços. É importante falar isso. Na capital, tá certo? Na menor unidade comercializada, então, por exemplo, para poder ele pesquisar o preço do cimento, ele não pergunta quanto é que custa comprar um caminhão cheio de cimento, ele pergunta quanto custa comprar um saco de cimento. Então é óbvio que aí tu não leva em consideração o fator da compra em grande quantidade, que reduz o custo do insumo. E ele também leva em consideração a menor unidade comercializada, a pesquisa é feita na capital e é no varejo, não é no distribuidor e nem no fabricante. Então, por tudo isso, o que acontece? Geralmente, os valores dos insumos do Sinap são superiores ao valor real do mercado. E aqui tem até um artigo que depois eu vou te mandar, não sei se tu conhece, Aldo, e também vou disponibilizar para as pessoas que estão assistindo a live. Existe um artigo da Polícia Federal que eles fazem essa comparação. Eles pegam o valor que tem no Sinap e pegam os principais itens de uma obra e vê por quanto que as construtoras efetivamente compraram aquele insumo. E aí eles pegam e mostram uma tabela. Então, ou seja, para compra de grande quantidade, uma construtora, por exemplo, chegou a reduzir, se não me engano de cabeça agora, 5% no valor do cimento, mas chegou a reduzir 70% no valor dos metais, né? Ou seja, torneira, chuveiro, etc. e tal. Então, ou seja, e aí sim, em relação à tua pergunta, a pesquisa ela é mensal. Agora, obviamente que hoje o Sinap tem mais de 5.000 itens. Então, não seria razoável que os 5.000 fossem pesquisados todo mês. Então, o que acontece é que o Sinap divide os insumos do Sinap em famílias. Por exemplo, o tubo de PVC. Será que seria razoável, inteligente, eu pesquisar o tubo de 20, 25, 32, 40, todos os tubos, todo mês? Não. Eles pegam o seguinte, qual que é o tubo mais vendido? É o tubo de 20. Esse tubo será pesquisado todo mês. Os demais tubos... tubos... cabeça da chave. Eu vou pesquisar um tubo reto de diâmetro tal. Se de um mês para o outro ele aumentou 1,5%, eu pego aquela família, T, curva, os outros diâmetros e vou na mesma correção para aquela família. Exatamente. Agora, é claro que, né, o Sinap ele não é um sistema perfeito e nenhum sistema é perfeito, né, porque existem as diversas peculiaridades, enfim, de cada obra. E aí pode acontecer, e isso realmente acontece em alguns casos, dessas famílias não estarem totalmente homogêneas. Então, por exemplo, será que o cabo da proteção vai subir no mesmo valor do aço CA50? Pode acontecer de, num determinado mês, essa proporção não ser verdade. Então, tu aumenta todo mundo 5%, mas, na verdade, esse insumo aqui, que está nessa família, como, por exemplo, o cabo da proteção, devia ser, na verdade, subido 10%. Então, por essa questão, o Sinap, periodicamente, e aí, sim, não existe uma frequência regular, o Sinap confere os coeficientes das famílias. Então, por exemplo, hoje o tubo de PVC, por exemplo, de 25, é 10% acima do tubo de 20. Mas daqui a pouco eles podem fazer uma correção e verificar o quê? Que não é 10%, é 12%. Então, para poder fechar esse assunto, todos os valores do Sinap são corrigidos todo mês, porém, nem todos são pesquisados todo mês. Isso faz com que alguns subam ou desçam,
de acordo com outros itens que fazem parte, que são o chefe da família, ou o cabeça da chave, como tu citaste aí. Exato, exato. Agora, o que é importante, gente, é dizer o seguinte: o SINAP não é uma verdade absoluta. Outro dia eu vi uma construtora, era até aí no seu estado, viu, Murilo? O cara me dizia, eu perguntei, minhas perguntas imbecis, como é que você orça a obra? Aí o cara disse, eu abro o SINAP, encho na planilha, com os preços do SINAP, e aí eu reúno meu time e digo, a gente vai dar quanto de desconto aqui? Na licitação, diz 8%. Você, não, 3%. Rapaz, olha, essa licitação aí vai ser cabeluda, vamos dar 14%. E é feito dessa maneira empírica. E o pior é que eu perguntei ao cara, minhas perguntas imbecis, e dá certo isso? Sabe o que ele me respondeu, Murilo? Professor, eu tenho casa em Miami. Ou seja, essa maneira empírica, eu acho que está melhor do que qualquer livro aí. Mas isso não é engenharia, isso é chute, isso é maluquice, não é verdade? Aldo, só complementando essa tua questão bem aí, eu também vejo isso muito na prática, né? E aí o que aconteceu foi que eu orientei um trabalho de conclusão de curso de um aluno meu na graduação, e ele tinha acesso aos dados da construtora. E eu peguei para ela, a construtora deixa tu utilizar esses dados? Não, ela autorizou. A gente pegou 3 orçamentos dessa empresa, Aldo, de obras públicas, as 3 já tinham sido concluídas. E aí o que ele fez? Ele verificou quanto que a empresa recebeu durante esse contrato e quanto que ela efetivamente gastou. Tinha lá um sistema onde ficava arquivado, né, todos os custos dessa obra, de mão de obra, de material, equipamentos, tudo. Só que o que acontece? Muitas construtoras não fazem no final da obra essa verificação. Será que eu ganhei? Será que eu perdi? E aí o que acontece? A gente foi fazer isso para eles. O que a gente descobriu? Que eles, nessas 3 obras, em 2 delas, eles tiveram um lucro em torno de 40% a 50%. Ou seja, aí explica a casa de Miami, né? Só que, olha só o detalhe. Na terceira obra, eles tinham tido prejuízo. E quando o meu aluno mostrou isso, o pessoal, não pode. Como é que a gente teve prejuízo numa obra? Chamaram uma reunião para poder entender os motivos do prejuízo, porque para eles era inacreditável que isso tivesse acontecido. E aconteceu. E aí eles foram lá identificar que foi principalmente devido à falha de projetos, serviços feitos que não estavam na planilhas. Mas realmente isso que tu está falando aí, de fazer engenharia, de fazer controle, não é feito nas construtoras. E isso uma vez, Murilo, é a falta de se trabalhar com aquela noção de centro de custo. A obra não pode ser uma conta única. De você dizer lá no final, porra, o cliente me pagou 1 milhão, eu gastei 900, porra, fiquei com 100. Não pode ser, você tem que ter centros de custo, fazer o acompanhamento. Cada dinheiro que sai, que é gasto na obra, você tem que associar a um centro de custo, no qual você terá por quanto você orçou e quanto você já gastou aquela data. Essa é a maneira inteligente de se fazer. Que tem gente que faz no Excel, tem gente que usa algum sistema de gestão. Agora, se não for assim, eu não acredito na forma de gestão dessa empresa. Aqui o colega Aurélio está fazendo a seguinte pergunta, que eu vou jogar para você. Como é que o SINAP elegeu obras para pegar a produtividade? Porque o que é uma composição de custo? É um índice que é o inverso da produtividade. Como é que o SINAP fez isso? Pegou uma em São Paulo, uma no Rio Grande do Sul, uma no Maranhão e uma na Bahia. Pegou Exatamente. obras de portes diferentes, fez um estudo estatístico. A resposta toda está aqui, ó, dada pelo professor Biraci Lemes Spinelli. Mas explica aí, vá. Essa pergunta é muito importante, né? É importante dizer o seguinte: o SINAP, quando fez essa licitação e essa fundação da USP levou e começou a fazer o serviço, ela começou a se preocupar com essa questão da diferença regional. Então, o que acontece é que para os serviços que estão sendo aferidos pelo SINAP, são mandados equipe para várias cidades brasileiras simultaneamente. Chega a caso de ter 10 cidades brasileiras sendo pesquisadas o mesmo serviço, exatamente para poder verificar essas diferenças regionais. Aí o que acontece? Se faz uma estatística para ver qual é a média, agora é importante o pessoal aí, tu citou o Biraci Spinelli, muito importante o pessoal ler o livro dele, pessoal, um livro fininho e muito bom, que é Como Aumentar a Eficiência de Mão de Obra. Lá ele fala os conceitos de produtividade e ele fala uma tal de uma RUP potencial. O que seria isso? Seria aquela melhor produtividade do operário em um determinado intervalo de tempo. E o SINAP ele fez o quê? Ele pegou como produtividades utilizadas nas composições um valor que fique entre o médio
e a produtividade potencial. Então, ele trabalha aqui no meio. Então, isso quer dizer o seguinte, é uma produtividade realmente maior do que a média que é utilizado. Então, é por isso que a gente precisa ficar muito atento quanto a isso nos nossos canteiros de obras para verificar se os nossos operários estão fazendo isso. E aí a gente volta para aquela questão anterior. Quantas construtoras no Brasil hoje realmente fazem a aferição da produtividade dos seus operários em loco? E aí eu vou rebater para ti essa mesma questão, Aldo. Tu que faz muita consultoria no Brasil todo, a pergunta é, tu encontra muito casos como esse, devido a diferenças de produtividade, empresa ter vários problemas, enfim, no fluxo financeiro das obras? Olha, eu vejo o seguinte, essa questão de produtividade, as grandes empresas fazem sim. As empresas de porte médio hoje estão se beneficiando de coletores de dados de campo, de aparatos que você pode utilizar de uma maneira, vamos dizer, enxuta, né? Sem precisar de tanta gente, de tanto apontador, e que você pode dar um tratamento nesses dados. Você pode, por exemplo, pegar um final em uma quinzena, quanto eu fiz de reboco, quantas horas eu gastei de reboco. Mas aí, de novo, você precisa ter o centro de custo dentro da cabeça. Então, o encarregado vai saber o seguinte, ó, quem trabalhou de centro de custo, você vai pegar dessa rapaziada sua e você vai dizer quem fez reboco aqui. Pá, 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 pá. Zé, João, Antônio e Maria, durante essa semana toda fizeram reboco. Se você for um cara safo, você pode ter uma planta que cada parede já foi levantada por um estagiário. Olha a rastreabilidade do levantamento de quantidade. Não adianta eu saber que o prédio tem 3.000 metros quadrados de parede. Eu preciso ter cada parede individual. E aí, no final daqueles 15 dias, o cara diz, eu fiz aquela parede, essa, aquela outra, opa, é a P28, mais a P12, mais metade da P14, deu tantos metros quadrados, eu gastei tantas horas, eu já tenho ali um índice meu, da minha empresa, com as minhas circunstâncias, com a minha logística, com o meu Zé, que está trabalhando, que não é o Sinap, nem é o TCPO, nem é um cara que me deu um dado que ele coletou lá em Porto Alegre. Não, é um dado da sua empresa. Se você tiver isso, você começa a ficar mais senhor dos números. Um amigo meu que tem uma construtora disse, eu não faço isso, sabe por quê? Porque essa mão de obra é terceirizada. Eu digo, mas rapaz, aí também você precisa saber fazer isso. Porque depois como é que você vai jogar num cronograma se você não é senhor dessa informação de produtividade? Até para você comparar subempreiteiros, para você conversar com o subempreiteiro, para você casar orçamento com planejamento. Então, fazer controle de produtividade é muito importante. É onde está o dinheiro do construtor. Verdade. Eu aprendi isso muito na prática, Aldo, por dois motivos. O primeiro que a construtora que eu trabalhei inicialmente, quando me formei, ela fazia isso, então eu realmente peguei a prancheta e fui fazer esse levantamento na obra. E outra que a primeira obra que eu executei, quando eu cheguei na porta da obra, era um resort, tinha um outdoor escrito o seguinte, entrega da obra 29 de outubro de 2005, às 19 horas. E aí eu perguntei, não, mas isso é uma previsão? Não, Murilo, vai inaugurar nesse dia, sendo você um engenheiro ou não. Então eu precisava estar toda semana eu elencava o que eu precisava fazer de serviço, medir a produtividade dos meus operários e ir ajustando isso de modo a recuperar eventuais atrasos em atividades críticas, né? Verificando também as atividades não críticas, se tinham folga, se estava dentro da folga, de modo que eu consegui finalizar a obra exatamente na data. E óbvio que no meio desse caminho, várias situações fizeram com que eu tivesse que refazer esse cronograma N vezes. As pessoas pensam que o cronograma é algo que vai ser feito no início da obra e que vai seguir exatamente daquele jeito até o fim, e não vai, né? Então a gente precisa realmente ter esse controle e medir as produtividades. Essa dica que tu deu de fazer... Na época, como fiscal de obra. Mas como meu cacoete era de construtor, eu ficava lá olhando e a obra era ampliação do aeroporto daqui de Salvador. E a Infraero ia liberando por áreas. Não era o aeroporto todo à mercê do construtor, era por... Então ele dizia o seguinte, ó, vai começar as férias de julho, vai ter muita excursão, muita viagem internacional, você tem até 1º de julho para trocar o piso do desembarque internacional. Aí eu vi o engenheiro da construtora, porra, 15 dias. Aí eu dizia, vem cá, rapaz, como é que você vai fazer essas contas de quantos pedreiros você vai botar aí? Ah, eu vou perguntar ao mestre. Porque o mestre tem um sentimento, ó, vai dar errado.
Você tem que pegar o seguinte, pega essa área aí na planta, vamos fazer nós dois aqui, pega essa área aí na planta, deu quanto? 3.500 metros quadrados. Qual é a produtividade do pedreiro? Não sei. Ligue para o seu orçamentista aí e veja qual foi o índice da composição. Aí ele e ela, porra, consegui a composição. Está aqui o índice. Eu digo, a produtividade é o inverso do índice. Veja quantos metros quadrados por hora. Tanto. Quantos dias você tem para fazer? 15. Então, fazer as contas. Vou precisar de 12 pedreiros assentadores de granito. Eu digo, essa é a maneira de você fazer gestão de obra como engenheiro, rapaz. Porque senão você vai ser um capataz de peão na obra, né? Exatamente. Só E aí, para cá, bota 2 homens para lá, 2 homens para cá. É assim. É assim. E isso explica porque que tem obra que o pessoal reclama assim, mas lá não tem engenheiro, tem só mestre de obra. Porque se for para o engenheiro fazer o mesmo que o mestre, não precisa realmente, né? Agora, isso que faz a diferença. E isso que tu falou é muito importante, porque assim, a pessoa tem a base, né, que é a composição que foi utilizada no orçamento, só que nesse caso aí que tu citaste, do aeroporto, terminou uma semana, ele tem que aferir se conseguiu atingir aquela produtividade. Se não atingiu, na próxima semana tem que ver o que vai fazer. Vai contratar mais gente? Vai ter um equipamento? Exato. Vai mudar o método? Tem gente perguntando aqui se um orçamento de obra pública aí pode ser reajustado. Obra pública, o que é que está escrito lá na Lei 8666? Existe duas situações, tá, pessoal? A normal é o chamado reajuste. O reajuste se dá 12 meses após, aí tem uma polêmicazinha. O edital é que deveria definir, porque tem duas vertentes. Uma vertente diz que seria a partir da assinatura do contrato, e outra vertente diz que é 12 meses da data base do orçamento. Isso é muito importante, porque em orçamento de obra pública, acontece muitas situações de tu fazer uma licitação agora, só que a data base do orçamento ser de julho do ano passado. Então, até finalizar a licitação, às vezes já tem 12 meses da database do orçamento, e aí já teria um reajuste. Então, é muito importante que o edital defina qual vai ser o marco zero a contar desses 12 meses, tá certo? E uma outra situação que é diferente do reajuste é o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Se porventura agora, numa época de pandemia, ficar constatado que um determinado item, por exemplo, que seja comprado do exterior em dólar, que ele aumentou muito, eu posso solicitar um reequilíbrio do contrato, que não tem nada a ver com o reajuste, tá certo? Então, o reajuste é automático, é por decurso do tempo. Esse outro é por fatos supervenientes aí que acontece. E o edital também, muita gente falando aqui, estipula qual é o índice. Pode ser o INCC, o Índice Nacional da Construção Civil. E tem, quando são obras mais complicadas, por exemplo, uma obra de barragem, que em vez de ser um item, é uma cesta de itens. E aí existe o que se chama de fórmula paramétrica. Já trabalhou com isso, Murilo? Já trabalha bastante. Diz o seguinte, nessa porção do contrato, o índice é tal. Em 40% do contrato, o índice é o INCC. Em 30% do contrato, o índice é... Aí, quando é assim com fórmula paramétrica, normalmente se usa aquilo que se chama de colunas da Fundação Getúlio Vargas, porque a Fundação Getúlio Vargas gera índices por tipo, obra de terraplenagem, obra de montagem. Então, você faz uma ponderação. Esse é um trabalho que, para fechar a medição, você tem que fazer. Chama-se fórmula paramétrica. Quem trabalha com obra aí de infraestrutura, normalmente se depara com isso. Exatamente. E isso é muito importante as pessoas entenderem, pessoal, que numa licitação, a regra é o edital, tá certo? O edital que deveria esclarecer tais pontos. Muitas vezes acontece de o edital ser falho, falta conta dessas questões. Está faltando o índice, está faltando a delimitação do marco zero de quando vai partir o reajuste. Então é muito importante também, para quem vai participar de uma licitação, que leia o edital para ver até mesmo se seria razoável participar de uma licitação. Já teve casos que eu aconselhei o meu cliente a não participar, porque o edital estava muito furado, os projetos muito incompletos, e aí, obviamente, que o grau de risco é muito grande para o construtor. Então a gente precisa verificar se realmente vale a pena a gente entrar na licitação em todos os casos. Tem casos que, de repente, não vale. Estão perguntando como é o nome dessa fórmula. Fórmula paramétrica de reajuste aí de preço. Ô, Murilo, eu queria fazer um anúncio aí, que agora, quinta-feira, depois da manhã, eu vou estar junto com a professora Rosângela Castanheira, que é uma expert em BIM,
fazendo um webinar que a gente batizou de Colocando os Pingos no BIM. É um trocadilho aí com pingos nos is, né? Vamos falar aí o que está certo, o que está errado, dicas técnicas e gerenciais. É ela que vai ser a principal condutora do evento e vai estar aí no meu perfil do Instagram, no Aldo Demar. Beleza. Vocês vão ver lá, quinta-feira, certo? Então pessoal, não se esqueçam aí depois de curtir aí, de seguir o perfil do professor Aldo Matos. Lembrando o seguinte, a gente vai sortear um livro do Aldo. Ele vai mandar aí para a pessoa autografado. E aí, o seguinte, como é que vai ser a regra da participação? Vai ser o seguinte, vocês vão gerar um print aí da nossa live, vão compartilhar e vão marcar o meu perfil e o do Aldo. E a gente vai poder fazer o sorteio, vai divulgar o nome do vencedor e vai receber esse livro aí. Além disso, eu vou mandar para essas pessoas que fizerem o print, eu vou mandar esse manual que o Aldo mostrou aí, o manual de Sinap, eu vou mandar para vocês o link para vocês fazerem já o download, tá certo? Aldo, queria... sim, só mais um anúncio também. Pessoal, hoje à tarde, às 18 horas, eu vou estar numa live com o pessoal da SICA, tá? Para falar sobre recuperação de patologias em concreto. E mais importante ainda, na quinta-feira eu vou ter uma live com a Ambev e com a construtora Brasil ao Cubo para falar sobre a construção de um hospital de 100 leitos em 33 dias. Essa live vai ser pela ferramenta Zoom, não vai ser pelo Instagram. Então, quem tiver interesse em participar dessa live, olha lá no meu feed, nas últimas publicações, eu postei sobre essa live, comenta lá, eu quero, que eu vou mandar um link para vocês entrarem num grupo de WhatsApp, onde será disponibilizado o endereço dessa live. Aldo, muito obrigado pela sua participação, um prazer enorme esse nosso bate-papo. Eu vou deixar essa live compartilhada por 24 horas, depois vou subir ela lá no meu YouTube, e assim, espero que seja a primeira de muitas lives aí nossas. E depois rápido, eu vou querer... Obrigado. Depois eu vou querer o meu autografado depois, viu? Beleza, eu estava até tratando aí de fazer um curso aí em São Luís, mas chegou essa pandemia, a gente teve que jogar para frente. Tem muita pergunta aqui sobre aditivo. Bom, aí a gente sai de orçamento, entra na gestão do contrato, a gente tem que fazer depois outras rodadas aí. Mas eu queria lhe agradecer, queria lhe parabenizar pelo bonito trabalho que você está fazendo de divulgação, de dar dicas, porque isso aí tem um valor enorme. Eu não tinha isso quando eu estava começando a minha carreira. Eu só tinha os colegas que estavam do lado, ou meu pai pelo telefone que me tirava dúvidas desses negócios aí de licitação, de preço. Hoje em dia a gente tem um canal grande e graças a divulgadores como você, as pessoas vão também conseguindo, como eu sempre digo, botar um tijolinho a mais em seu edifício profissional. Foi um grande prazer. Obrigado, aquele abraço. Obrigado, gente. Valeu. Vamos marcar uma próxima aí, pessoal. Já está pedindo mais semanas na frente e marca uma outra. Valeu, Aldo. Grande abraço. Valeu, obrigado.